Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esta que é a nossa primeira aula de revisão. Vai ser uma prática comum no curso, a cada duas aulas, a depender, né, do conteúdo dessas aulas, às vezes a cada três, a gente fazer um resumão, né? Porque muitas das vezes a gente acaba tendo informações que a gente fala, né? Eu falo, mas não está necessariamente na apostila. Então eu pego esses comentários, incluo nesse resumão para poder ter o máximo de informações possível. Então vamos lá. A gente fez a aula um e a aula 2, né? Na aula um a gente começou a história da fitoterapia, a história ao longo de todas as épocas, na realidade, né? E aí a gente viu lá que é a definição da fitoterapia, que é o estudo das plantas medicinais e suas aplicações na promoção, na proteção e na recuperação da saúde, né? A gente colocou algumas notas da fitoterapia como terapêutica, né? Ela se caracteriza pelo uso das plantas medicinais nas suas diferentes formas, né? Seja ela um fitoterápico, aquele que vamos relembrar é lá da indústria, um fitoterápico, ele é aquele que ele vem ou na forma de comprimido, ou na forma de xarope, ou, ou de pó, né? Ou na própria forma de folha ou casca, mas ela passa por uma rotina que é uma rotina de industrialização. Então, o termo fitoterápico ele é de domínio da indústria farmacêutica, né? Ou ele pode ser um fitopreparado. O fitopreparado que é aquele que vem ao longo das gerações, os nossos antepassados, a nossa vovozinha, o nosso vovô, bisavô e assim por diante, fazia aquele chazinho de camomila, aquele chazinho de alfazema, fazia o xarope, fazia um emplasto quando tinha algum machucado, alguma lesão, enfim. Então, indiferente da é, forma terapêutica que ele se emprega, ela tem uma grande observação, né? Ela não pode ser, de forma nenhuma, conter nenhuma substância isolada. Eu lembro que eu dei o exemplo da cafeína, por exemplo, né? É, Se você vai fazer uso, e lá para frente a gente vai entrar nessa parte das famílias, as várias famílias botânicas, a gente vai entrar na parte das várias formas de utilização, né? Necessidades no caso. Então, por exemplo, o pessoal de malhação que gosta de um pré-treino ali, uma coisa, né, para dar aquele levante, pode tomar uma maca peruana, um tribulus terrestre, o Arnapo matio. Isto é fitoterapia, né? Então ele vai tomar um fitopreparado, se for um pozinho ali, ele misturou na hora, ou uma cápsula com esses três itens, por exemplo, ou só o tribulus terrestre, aí ele vai estar tomando um fitopreparado. Por quê? Por quê, André? Porque foi lá na indústria e respeitou todas as condições de qualidade que são determinadas pela Anvisa, a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é quem determina essas condições, né? Mas, por exemplo, então a pessoa tomou ali o tribulus terrestre, ele separado, só ele, né? Ou em pó, ou a folha, ou o chá da raiz, isso é fitoterapia. Agora, se pegou um composto, por exemplo, que tenha a cafeína, lá do café, cafeína isolada. Aí eles pegaram a cafeína isolada e misturaram nesse composto. Isso não é fitoterapia, não é considerado fitoterapia. Tá? Então ela tem alguns pré-requisitos, né, que determinam
Outra coisa, ela não pode de forma nenhuma ter nenhuma origem animal, né? Ela não pode ter vitamina, não pode ter nenhum outro composto isolado misturado ali, né? Aí a gente viu a definição como definição da fitoterapia, né? Elas são os medicamentos obtidos a partir de plantas medicinais. E aí interessante, né? Eles são obtidos empregando exclusivamente derivados da droga vegetal. Olha só, derivados. O que são esses derivados? Ou você extraiu a tintura mãe, ou você moeu a casca, ou você fez uma rasura do tronco ou da própria casca, enfim, né? Esses são os derivados exclusivos. Então, fitoterápicos são medicamentos obtidos a partir de planta medicinal. Eles são obtidos empregando-se exclusivamente derivados de droga vegetal. Essa é a definição da própria Anvisa. O nome fitoterapia vem do grego, né? Terapeia, tratamento, e fiton, vegetal, o que configura um tratamento vegetal. Aí a gente estudou na aula 2 sobre a fitoterapia ao longo do tempo. E uma das primeiras coisas que eu falei foi a questão de a todo tempo, a todo momento, a gente vê as questões históricas da fitoterapia ligadas às questões religiosas. A gente falou sobre, por exemplo, a alfazema que ela pode ser usada num ritual das religiões de matriz africana. Ao mesmo tempo ele pode ser utilizado como um óleo de unção em uma outra religião, mas a todo tempo a gente vai estar esbarrando na fitoterapia, que naquela época não tinha esse nome, mas hoje a gente sabe que era o que era feito, né? Talvez de forma rudimentar, mas o mais importante é que, por exemplo, essa alfazema, as propriedades dela, independente de como ela estava sendo usada em determinada religião ou em outra, ou em determinada seita, seja o que for, era respeitado sempre os princípios ativos, as atribuições que ela conseguia entregar. Isso é muito legal, porque mostra que não tem como você usar, por exemplo, uma alfazema como um calmante na aromaterapia numa religião e na outra religião está usando ele como estimulante. Por quê? Porque a atribuição, né, as características dessa planta, elas são únicas e não tem como distorcer, né? Isso é muito legal. Mas enfim, a gente a todo momento a gente vai ver ou falando na Bíblia ou em alguma outra religião, a gente está vendo utilização das plantas medicinais. Aí é interessante que a gente mencionou sobre o Êxodo 23, 30, 23, quando Moisés instruído, né, a fazer o óleo de unção do tabernáculo, né? E aí fala 500 ciclos, e aí relembrando, pessoal, ciclos com S mesmo, porque diz respeito a peso, a uma medida. 500 ciclos de mirra pura, 250 ciclos de canela aromática, 250 ciclos de cálamo aromático, 500 ciclos de cássia, todos pesados segundo o ciclo, olha, o peso padrão do santuário, misturados em um rim, que é cerca de 3,5 a 6 litros de azeite de oliva. Então a gente está vendo aqui, e mais abaixo a gente vai ver que o cálamo, a mirra, né, que a gente lá, a questão dos 3 reis magos, eram especiarias, hoje a gente pode falar, né, eram fitopreparados, porque era extraído, era um óleo muito nobre, né? Não era barato, não era uma coisa simples. E como tal, né, foi presenteado para Jesus pelos reis como um sinal de muito carinho, né?
Aí a gente vai passar lá pela Grécia, que a gente via que, por exemplo, as ervas como a alfazema que eu falei eram utilizadas tanto nos banhos quanto também na questão da mumificação, né? Aí a gente falou do alho. Nossa, olha bem, o alho, gente, com todas as propriedades dele, fungicida, é, para o aumento de imunidade, toda a questão dele como no preparo do alimento também, né, como a questão culinária, mas na questão medicinal, então, ao longo da história, vem lá de muito tempo atrás. É, a gente falou sobre a questão da questão na Europa, né? A Europa talvez seja um dos locais que tem menos concentração das ervas e das plantas que são patenteadas lá. É como se fosse aquela história que a gente via muito tempo atrás e ainda, se não ficarmos alerta, ainda continua acontecendo. Eles colhem a planta em outro local, no Brasil, na Amazônia, leva para lá e faz a patente. E aí eles são donos daquele princípio ativo, vamos chamar assim, né? A Índia e a China também usaram, a gente vai falar mais na frente sobre o imperador que a China teve, que ele catalogou mais de 250 plantas medicinais lá atrás, olha só, 2000 anos antes de Cristo, coisa muito interessante. E aí a gente vê que, por exemplo, em descobertas em tumbas, enfim, resquícios ali de uma fitoterapia de mais de 1000 anos atrás, bem rudimentar, mas ela já estava lá. É de se surpreender, gente? Claro que não, né? Por quê? Desde sempre, o uso das plantas medicinais, sempre, tentativa e acerto, né? Ela vem acontecendo ao longo da história. Eu fiz uma observação a respeito disso, que quando a gente pega as plantas medicinais mais antigas que a gente tem os relatos, isso é coisa minha, tá, gente? Nunca acessei nenhum estudo sobre isso, mas é uma percepção minha que eu compartilho com vocês. Repara que a maioria delas são ricas em alcaloides. E mais para frente eu coloquei a definição de alcaloide, que é uma coisa que vocês vão ver em todo o resumo. No final eu coloco as plantas que foram principalmente ditas, né, conversadas durante a aula, e os principais termos que foram falados, com as suas definições técnicas, né? Então a gente vê que essa tentativa e erro, tentativa e acerto, ao longo da história foi nos dando uma certeza de que aquela utilização ela não foi mero acaso, né? Pode ter sido a descoberta um mero acaso, mas como na homeopatia, que um dos princípios da homeopatia é o teste em indivíduo saudável, pode ter ocorrido na fitoterapia também. Então, de repente, a pessoa acabou fazendo uso de uma fruta, achando que era uma coisa, era outra na realidade, e gerou aquele sintoma nela. E outros observaram e, opa, peraí, essa planta faz isso, que legal, vamos começar a testar aqui. E ao longo do tempo foram se tendo as certezas. Aí a gente fala sobre, lá na Mesopotâmia, 3000 anos de Cristo, ou seja, no berço da humanidade, né, foram encontradas lá as tábuas de argila, e essas tábuas de argila elas continham mais de 250 tipos de plantas ali catalogadas, né? E dentre elas o memento, a papoula, o cânhamo, a canela, o salgueiro, o figo, a tâmara e outras várias. Aí a gente fala sobre como era naquela época, né?
a questão da doença ser um castigo dos deuses, ou seja, o ser humano, o homem, ele era um mero, tido como um mero, como é que eu posso falar? Adorador não é nem a palavra, né? Ele era utilizado verdadeiramente como para idolatrar sempre aqueles deuses, né? O faraó era considerado um deus, então só para a gente entender. Era aquela história do homem servo e nada mais, né? É, era uma forma de subjugar, né? E isso até andou durante muito tempo, até a Idade Média, ainda tinha esse conceito, né? Da doença ser uma, como é que eu posso dizer? A doença ser um castigo, né? E aí eu falo sobre o papel das tábuas, né? Como elas eram, como é que era a prática lá, a hierarquia dos sacerdotes, enfim. Aí a gente passa pelo Egito, em 2.980 anos antes de Cristo, né? Na China, e na China é interessante, aí a gente fala do nosso querido Shen Nung, que era ele era um imperador que ele era muito curioso, né? 2000 anos antes de Cristo, ele catalogou no Pentateuco 365 plantas medicinais. Antes dele, né, 460 anos antes de Cristo, a gente tem lá o Hipócrates, que ele já falava que teu alimento seja teu remédio. Até hoje, gente, até hoje. E ele consagra a terapia utilizando já lá naquela época quinino, cafeína, conchina, teobromina, cocaína, efedrina, morfina, estricnina. E lá na frente eu faço um resumo dessas principais, as menos conhecidas, né? Mas é isso. Você vê que tem muita história. Aí a gente vê que em 1900, 2000 anos antes de Cristo, mais ou menos, os papiros de Herbes. E aí a gente viu que nesses papiros existiam. Aí a gente já muda, olha bem, a gente já muda a história. Antigamente eram plantas. Aqui a gente já descobriu fórmulas. Ou seja, a coisa foi andando, como diz o grande mestre, né? A natureza não dá saltos, né? E a evolução humana também não. Então, aos poucos, foram se juntando, e aí, nesse papiro de Herbes, que na realidade é o nome do alemão, de um egiptólogo, né? Que acabou comprando essas relíquias em um leilão, e acabou ficando com o nome dele. Mas era muito interessante que esses papiros eles eram tidos como contendo fórmulas mágicas. Talvez porque, lembra que eu falei sobre as ervas como um alcaloide? Então dava aquela sensação meio de entorpecer, e aí talvez por isso aquela ideia de levar a pessoa para outros lugares, enfim. Mas é muito interessante que a gente, 2000 antes de Cristo, a gente tem lá 800 fórmulas nesses papiros de Hermes. Aí a gente falou, né, de um queridão. Eu falo que o Dioscórides, ele é um queridão, porque o que ele escreveu entre o ano de 40 e o ano de 90 depois de Cristo, que é o chamado de matéria. E aí, gente, matéria sem acento mesmo, médica sem acento mesmo, porque provém do latim. De matéria médica, o que ele fez até a metade do século, até o século XVII, por aí, ainda era considerado como a maior verdade da matéria médica, né? Então ele foi um dos maiores contribuidores para a fitoterapia ao longo da história. Aí, aquilo que eu falei com vocês, eu sempre vou estar fazendo um resumo das ervas mencionadas nessas aulas.
Aí a gente fala do benjoim, quais são as propriedades dele, da mirra, do memento, do cânhamo, do quinino, da conchicina, da teobromina. E aí, finalizando, eu coloco sempre os termos mais interessantes que foram ditos. Por quê, gente? Nós estamos fazendo um curso para nos colocar, né, para que todos possam, ao final, estar adentrando o mercado de trabalho como pesquisadores. Isso aqui você está adquirindo informação. E aí você, em cima do que eu coloco aqui, vocês vão pesquisar, vocês vão procurar mais subsídio, né? Para quê? Para terem certeza. Então, não é mais aquele termo assim, tomar aquele chazinho ali, ou aquele negocinho ali, aquele negócio. Não, tem os termos. Então a gente tem que saber que é terapêutica, né? A gente tem que saber o que é o termo, o que define doença. Porque se a gente está falando que é fitoterapia e lá na frente, fitoterapia é estudo das plantas medicinais e suas aplicações na promoção, na proteção e na recuperação da saúde. O que é o contrário da saúde? Doença. Então a gente precisa saber o que é doença, né? E falei sobre os alcaloides, né? Que é, e aí a gente vê que todos é, aqueles itens que a gente falou, né? O beijoim, a mirra, a mirra um pouco menos, mas o memento, o cânhamo, o quínono, a conchicina, todos eles são muito ricos em alcaloides. Será que é coincidência? Ao longo da história, os mais que primeiro foram mais usados são ricos em alcaloides. Aí a gente tem a definição de alcaloide para a gente ver que tem fundamento, né? E por último eu falo do termo fórmula. O que é uma fórmula? Porque quando fala lá aqui nos papiros de Herbes, foram encontradas 800 fórmulas, aí a gente tem a definição técnica do que são fórmulas. Então é isso, pessoal, esse é o resumo. Estudem, essa matéria de resumo ela é bem interessante e aquela matéria que com certeza vai estar caindo nas nossas arguições, tá bom? Um abraço a todos, paz e bem.